A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Preparado para mais um dia de leitura diária? Então abre teu coração, pega a tua Bíblia e vamos iniciar a nossa leitura diária com oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por teu amor, por tua graça. Obrigada porque até aqui nós chegamos, Senhor, segundo a sua vontade para nossas vidas. E o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos dando graça. Senhor, venha, Pai, ajudar cada um dos que estão aqui comigo, Senhor, neste canal, ouvindo a Tua palavra. Seja qual for a dificuldade que cada um esteja enfrentando, Senhor, o problema ou a necessidade, Senhor, de cada um, o Senhor conhece. O Senhor venha agir, Pai, e dar vitória. Que o Senhor venha colocar o bálsamo nas suas feridas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha trazer esperança para essas vidas, esses corações aflitos e contritos. Nos ajude, Pai. Nos dê graça. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Zacarias, capítulo 6 a 8 e 1 João, capítulo 4. Zacarias, capítulo 6 diz assim: 4 carruagens. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atreladas cavalos vermelhos, a segunda, cavalos pretos, a terceira, cavalos brancos, e a quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos são em direção à terra do norte, e a que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: vejam os que foram para a terra do norte. Deram repouso ao meu espírito naquela terra. A coroa de Josué. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eudai, Tobias, Jedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias e Jedaías, e em filho de Sofonias como memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá a ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, isto é, acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Capítulo 7. Justiça e misericórdia ao invés de jejuns. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel ensinou Selezer e Regemeleque com seus homens para que suplicarem ao Senhor, perguntando aos seus sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e nos 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos o que faziam? Não são essas as palavras do Senhor, proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e Cefelé eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações, e eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Capítulo 8. A bênção do Senhor para Jerusalém.
Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época. Será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês que estão ouvindo hoje essas palavras, já proferidas pelos profetas, quando foram lançados aos alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos, para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salários para os homens, nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente deste povo como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura. A videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas as coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de você fazer de novo bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Eis que o que devem fazer. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queira jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. 1 João, capítulo 4. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós e enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Essas foram nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.